Tem uma pessoa que sempre me diz que conhecimento é uma caixinha que nunca enche, em arte principalmente, né? Eu estive num encontro, um encontro de estudos de semiótica no acervo Aguinaldo Gonçalves, lá em Buritama, no dia 30 de outubro. E lá nós estudamos, eu e outros artistas, nós estudamos a arte pictórica, o ato da construção, na criação de uma obra. E eu vou te mostrar nesse conteúdo alguns trechos deste encontro, que foi maravilhoso, e desse encontro, que foi conduzido pelo crítico de arte e doutor, poeta, o professor Aguinaldo Gonçalves. Surgiu várias reflexões, vários pensamentos, e penso eu que agregou muito para o que eu já costumo passar para vocês. Nesse encontro também tinha aficionados por artes, né? Pessoas inteligentíssimas, e agregou bastante. O nome desse estudo foi Estudo da Semiótica Plástica. Semiótica visual dos estudos das imagens como signos. Aí você me pergunta, mas o que é semiótica, Norma? Semiótica visual. Ela pode mostrar a importância da organização semissimbólicas, tanto numa pintura figurativa como numa pintura abstrata, e ela propôs chamar linguagens visuais. O Aguinaldo também falou sobre seu novo livro, né? Ele deu uma introdução, fiquei super animada. Existe a possibilidade desse livro ser lançado aqui na galeria, que vai se chamar As Três Instâncias do Ato da Criação. Fala sobre o processo de criação, que envolve a parte de composição, realização e modulação. Então, essas três instâncias do ato criador, né? E eu fiquei assim pensando, e no caminho, na volta eu fui falando com um amigo meu, né, o Tadeu, né, ele dirigindo e uma chuva na pista, né, e eu falei assim, Guinaldo, eu vou fazer uma revisão do que eu entendi e você, e aí eu falei para ele o que eu já costumo trabalhar, a parte de processo criativo, né, para você elaborar essa criação, que eu penso que essas três instâncias do ato criador, o primeiro passo que eu entendo que ele ensinou, que ele escreveu no livro, né, ele ainda não falou sobre o livro, é muito sobre o que eu falo, sobre as 7 etapas do processo criativo, para você desenvolver uma criação. E aí ele falou, nossa, que legal, Norma, como que é isso, né? E aí eu fui falando para ele na viagem, né? Eu já gravei um conteúdo para vocês aqui no canal falando, eu vou fazer uma revisão. São 7 etapas. A primeira etapa é a parte de pesquisa, né? Você estudar o que você deseja, você criar uma pilha enorme daquele assunto, né? Então, livros, jornais, revistas, seu gosto pessoal, você cria um repertório sobre aquele assunto, você se alimenta sobre aquele assunto. Esse é o primeiro passo da criação. O segundo passo é fazer uma seleção daquela pilha de 1 metro, você resumir para 10 centímetros. Você fazer uma seleção, uma revisão, você analisar o que faz sentido para você, o que está dentro do seu gosto pessoal, o que cria uma conexão com você. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é a parte de incubação, daquilo que você selecionou, que você criou conexão com você. Você vai fazer uma digestão daquilo tudo, você vai criar uma incubação daquilo lá. Aí passa por um quarto passo, que é a etapa do distanciamento, né? De divagação. Alguns artistas falam, eu estou no ócio criativo, ou seja, eu estou nessa etapa de distanciamento mesmo. É um momento que às vezes antecede a iluminação, a criação, a ideia, né? Um insight. É comum, em algumas pessoas esse período pode demorar 5 anos, em outras pessoas 5 segundos, né?
isso muda muito. Uma grande ideia pode surgir, a gente não sabe exatamente o tempo certo, né? Então, comigo acontece, eu sempre dou exemplo, acontece muito das ideias no banho. Eu tô tomando banho e de repente vem umas respostas, talvez porque eu passei por aquele distanciamento de toda a minha pesquisa, da minha seleção, passei pela incubação, aí eu tô naquele momento de relaxamento e é onde vem para o quinto passo, que é a grande ideia, a explosão, o grande boom, a iluminação, né? Então, as pessoas às vezes acham assim que vem do nada a ideia, né? Esse insight vem porque, de repente, você plantou uma semente lá atrás de algo que pode ser até de uma forma inconsciente, aquilo foi acumulando, né? E aí acontece a ideia. E aí tem um sexto passo, que é a volta à razão, ver se é possível executar aquela ideia, se você não vai expor ninguém ao ridículo, se não vai acontecer nenhum acidente, se é possível realizar aquilo dentro do seu orçamento, né? Então é a volta à razão, aí é a hora do sinal amarelo. Lá no primeiro passo é o sinal verde, né? Você tá livre, é a tempestade de ideias, né? Tudo pode. Agora nesse sexto passo você precisa agora, né, voltar um pouquinho à razão. E aí você vai para finalmente sétimo passo, que é a parte de produção, né? De colocar a mão na massa mesmo, de executar aquele trabalho. Não quer dizer que de repente pode surgir dali outras ideias. No momento da realização, você construiu a primeira obra e depois dali surgir também outra ideia inovadora dali. Pode acontecer também, né? Mas então, quando o Aguinaldo fala sobre a parte de composição, eu penso que entra aí esses 7 passos do processo de criação, o processo criativo. E é só o comecinho de tudo, porque depois tem a parte de realização do trabalho, né? Então, eu comentei com vocês sobre esses 7 passos para fazer uma revisão do que eu sempre ensino para vocês aqui no canal, dos 7 passos do processo criativo, e queria te dizer que pelo que ele vai lançar nesse livro dele, ainda tem algo além, né? Também penso que essa parte então de realização seria a parte de conceber mesmo, no sentido de execução daquele processo todo da composição. Até dá para estudar separadamente os elementos da composição, né? Mas assim, quando eu falo sobre os elementos da composição aqui no canal, de uma forma assim, na verdade, uma forma técnica para você ir acumulando conhecimento, né? Lembra que conhecimento é uma caixinha que nunca enche. Para você criar também um vocabulário para você se expressar, né? E você entender os elementos que compõem uma obra, que é bacana também. E o que será que eu estou curiosa, que eu quero ver no livro? O que ele diz a respeito de modulação? O que seria isso, hein? Fiquei curiosa de saber o que seria essa parte de modulação. Será que porque nem sempre o artista, quando ele passa pelo processo criativo, desenvolvendo o trabalho, ele executa o trabalho. Será que essa parte de modulação seria depois de conceber, você analisar, aí sim você ir para o racional? Porque até então muitas vezes é muito intuitivo, muitas vezes é o não verbal. Será que aí a modulação seria o verbal, né? Entender o porquê, né? Uau, que bacana! Tudo isso para a gente refletir, né? Nada é fechado, né? Que bom! Então esse encontro, eu vou te mostrar aqui no canal, então, alguns trechinhos a respeito desse estudo da semiótica plástica. Um beijo, até o próximo conteúdo. Eu quero dizer assim, mostrar a desmitificação da obra de arte, né? E a distinção
eu acho que o primeiro ponto para a gente fazer essa reflexão sobre a obra de arte é a gente imaginá-la se distinguindo do que nós chamaríamos de artesanato, né? Eles têm os mais profundamente trabalhados. Eu quero dizer que o semissímbolo é tão importante, ele é um núcleo catalisador de qualquer obra. Nesse poema do Bandeira aqui, ó, olha só, quando o poema fala assim, como é que é? Então me levantei. Olha isso, só te dando um toquinho. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Quer dizer, então quando ele fala, não, imagina, Caetano Veloso escrevendo Cajuína, imagina, existir, Munus, a que será que se destine? Quando tu me deste a rosa pequenina. O Caetano, a gente pode nos irritar um pouco as esquisitices baianas, mas não podemos negar que ele é brilhante. Eu acho o seguinte, que nós temos que voltar outra vez ao símbolo linguístico. Você me ensinou aqui um termo que é muito importante, que o Sofilza trabalha com a ideia de, ok, temos o significado significante, temos a parte da fonética e do som, etc e tal, no significante, e relacionando isso com a fala e a língua, ele vai dizer uma outra palavra que você mencionou aqui, que se chama linguagem. Exato. Na psicolinguística, nós perguntamos a questão fundamental, o que surgiu primeiro na cabeça da criança? A linguagem, no caso, a língua, e depois a coisa que ele está vendo, o copo, uma mesa, etc e tal, ou foi o contrário? O que é que surge primeiro? Então, o fato da pessoa não ter a palavra não implica que ela não tem linguagem. A comunicação se dá pela linguagem. E quem olha o quadro, não importa se ele tem palavra tal, que ele vê e que não sabe pronunciar, mas ele está vendo. Isso é a universalidade da linguagem. Tem que saber subverter o símbolo, a microalegoria, conduzindo o símbolo à condição de signo, e uma vez limpo, tornado signo, é que o artista vai, a partir dali, gerar o signo estético. Eu falei direito isso? Se eu não falei, eu tenho que explicar. Eu disse, não é a questão de usar o símbolo, mas se usar, primeiramente o artista deve limpar este símbolo, porque o símbolo simbólico, ele é mácula, ele é já dado, ele traz em si, né, saturação. A saturação, antes de começar a acontecer, entendeu, Norminha? Entendi. Antes de começar a acontecer, é isso. Então ele tem que fazer isso que eu estou chamando de limpeza, né? Para que ele mostre a consciência que o artista tem, que esse signo ele tem que mostrar essa consciência de alguma forma. Eu, como artista, posso falar, vou fazer um trabalho, entendeu? Criticamente tenso, me valendo de símbolos. Eu posso fazer isso, se eu for bom, sabe? Aí ele pode partir dessa dimensão. E aí, a partir dali, ele pode fazer uma grande obra. Sempre é possível realizar uma grande obra, sabe, que é desde que o artista tenha competência, não tem outro jeito, viu?